Fala, nação santista! E aí, como é que vocês estão? Estão tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui do nosso canal Viver de Santos? Vambora? Então vamos lá, né? Antes de mais nada, quero pedir para vocês que compartilhem esse vídeo, comentem, dê joinha, se inscrevam no canal, que é muito importante para a continuidade aqui do nosso canal. Se puderem, compartilhem com o amigo, com a família, com o pai, com a mãe, com o tio, com o avô. Compartilhem bastante o vídeo, vai ser muito importante para a sequência aqui do nosso canal. É um canal dedicado a falar só sobre o Santos, mas também vamos vir com outras pautas bem legais aí no futuro. Mas antes eu quero pedir para vocês essa força, porque é um canal novo, é um canal que está se iniciando, mas acredito que vamos ir muito longe aí nessa trajetória, juntos. Falou? Bom, pessoal, eu tenho algumas pautas aqui, mas antes eu quero fazer uma pergunta para vocês. Na verdade, um desabafo também. Eu quero perguntar para vocês, eu quero que vocês comentem aí como que foi ficar uma semana sem ver a equipe santista. Como que foi com essa parada para a seleção brasileira, essa parada da CBF, como que foi? Como que foi para você? Como que foi essa experiência? Porque o Santos vinha de bons e más jogos que vinham deixando a gente com uma semana ruim, final de semana, estragavam até o nosso rolê ali, dependendo. Eu mesmo tenho camisa do Santos, gosto de usar, e às vezes eu ficava meio apreensivo de usar, sabe? Tipo ali no trabalho, no serviço, com os amigos, aquela zoeira toda. O que foi pra vocês ficar uma semana? Foi bom? Deu pra dar aquela respirada, aquela acalmada? Olha, pra mim foi muito péssimo. Muito péssimo porque eu sou fanático de futebol. Eu jogo, eu acompanho, não só do Santos, mas de qualquer outra equipe. Até porque eu vivencio o futebol, né? Eu falo sobre o futebol, eu tento manter aqui uma clareza legal com vocês, então eu acompanho bastante sobre o futebol, acompanho ao redor do futebol também. E é muito difícil para quem acompanha assim, quem gosta, ficar uma semana inteira ou dias ali sem ver a sua equipe, porque a gente fica afoito, né? Ansioso para ver como que a equipe vai se comportar no próximo jogo, como que está sendo o dia a dia ali, os treinos. É muito, muito difícil. Para mim foi bem, bem difícil. Mas também foi um alívio, porque eu pude ficar uns dias sem passar raiva, sabe? Mas foi muito difícil, né? Eu quero que vocês comentem aí sobre isso. Bom, pessoal, acho que todos vocês devem ter visto o jogo, e quem não viu, vai lá, a equipe santista jogou muito bem. Tenta ver os melhores lances. Eu acho que o Atlético teve um lance bom que o Brasão defendeu ali. Foi já quase no final do primeiro tempo, então deu pra ver que o equilíbrio foi mais da equipe santista. O Santos teve, óbvio, mais oportunidades ali no primeiro tempo. Oportunidades que poderiam até se concretizar em gol, que infelizmente, eu vou falar e vou repetir. Eu já teve um vídeo meu no meu canal, você pode estar indo lá ver depois, que eu falo sobre isso. A equipe santista, a presidência, quem tá ali ao redor do Santos precisa ter uma precaução com relação a isso. Aí sempre fala assim, sobre o quê? Sobre árbitros. Cara, teve um lance no primeiro tempo que vocês vão ver que, por mais que ele errou, que ele não tá vivendo um bom momento, que é o nosso craque Neymar, ele errou, chutou fofo, chutou fraco, chutou praticamente, recuou a bola pro Ederson, né? Everson, sei lá, Ederson, né, pessoal? Acho que ele recuou praticamente a bola pro goleiro, e o Scarpa estava vindo, dando um carrinho praticamente ridículo na grande área. Ele nem estava próximo do Neymar, ele veio lá de trás, lá, parece que ele veio lá de trásão mesmo, veio dando um carrinho, e a bola tá em jogo, então era para ter sido analisado, era para ter sido pênalti, porque pegou no Neymar. Independente se foi sem, como posso dizer, sem intenção. Agora tem isso, sem intenção, com intenção. Ah, mas ele não queria atingir o Neymar, mas ele atingiu. Então não tem essa desculpa. Acho que a equipe santista, né, não a equipe, mas quem comanda ali o Santos, o Marcelo Teixeira, aquela parte ali fora campo do Santos, precisa tomar uma providência. Porque se o Santos não tomar providência, o Santos vai sofrer até o final do campeonato. Porque o Santos de 2022 só caiu, só de 2022 não, de 2023, desculpa, de 2023 só caiu, lógico, a equipe era péssima, mas só caiu porque o Santos precisava de um ponto, e
muitas das vezes esse um ponto poderia ter sido num jogo que a arbitragem prejudicou o Santos. Então, cara, eu sou a favor da arbitragem correta, independente se é pro meu time, se não é, eu sou a favor dela correta. As arbitragens hoje em dia, elas têm um recurso, muitos recursos, né? E um dos recursos mais importantes que a gente vê é o VAR. E eles não utilizam. Pô, eu sou o juiz, eu errei ali na beira de campo, não tô, pô, tive a minha clareza ali, mas o pessoal aqui no meu ouvido, que é o pessoal do VAR, pô, acho que você deveria ver. Você tem certeza? Dá uma olhadinha aqui só pra você, né? Agora, se o cara, tipo assim, persistir no erro, aí é erro total só dele. Aí o pessoal que tá lá no VAR pode até falar, ó, eu falei pra ele vir ver, ele veio e manteve a decisão, aí é questão dele. Mas agora, você ter o recurso e você não utilizar, é patifaria. Porque o lance foi pênalti, sim. Até na transmissão que eu tava assistindo lá do Premiere e tal, o pessoal fala que independente se foi intencional ou não, se ele queria ou não, a bola estava em jogo ainda porque a bola estava na mão do Ederson, então a bola não saiu ou o juiz tinha apitado já. A bola estava em jogo, o lance estava na sequência e era para ter sido marcado pênalti, sim, porque o Scarpa foi imprudente, acaba atingindo o Neymar, mesmo que o Neymar já tinha chutado, mas ele atinge e era para ter sido marcado pênalti. Mas também vamos falar do Neymar, né? O Neymar, pessimamente, um chutinho fofo, que ele não tem costume de errar assim, e é bem difícil, né? Até de defender ele. Teve um lance ali também, dele também, que o Lautaro recupera a bola ali na lateral, consegue entrar na área, mano, entrega a bola praticamente no colo do Neymar e ele fura horrivelmente, feia. Que furo feio. Eu tava assistindo o jogo, eu mesmo falei pra mim mesmo, falei, não é o Neymar, não é possível. Era o Guilherme ali, mas vendo o replay foi o Neymar, sim. O Neymar errou, então não podemos falar do extraordinário que ele é, o jogador que ele é, mas não tem sido um jogador bom pro Santos. Acho que hoje ele mais atrapalhou do que ele ajudou a equipe santista. Até com receio de falar assim, com pena no que eu vou falar, mas é um cara que não tá tendo comprometimento com a equipe santista. Podem falar o que for, ele chega cedo, ele sai mais tarde, mas não é só isso. O compromisso que eu falo é fora de campo também. O cara, quinta-feira dessa semana, o cara tava jogando poker. Beleza, mas ali ele tava de... Mas, cara, se você tá precisando se recuperar, se você tá precisando recuperar a sua equipe, se você tá precisando, sabe, fazer com que você jogue bem, a sua equipe também, porque todo mundo espera boas atuações do Neymar, sabe? Eu sou um desses, eu sou Neymar Zete, pô, mas o cara ficar fazendo essas coisas assim deixa uma má impressão. Principalmente a gente consegue ver dentro de campo. Ele não representa mais o que ele vinha representando. Ele não é mais o Neymar. Realmente, ele não é o Neymar de 2013, 2012, 11, 10. Mas ele pode sim fazer a diferença. Ele pode com um passe, com um gol, com uma assistência. Mas ele precisa se entregar, cara. Ele precisa estar ali, ele precisa fazer, ele precisa se cuidar, ele precisa descansar. Acho que o estresse dele não é só com o contorno, assim, né? Com a equipe, é mais com ele mesmo, sabe? Ele se irrita dentro de campo com ele mesmo, porque ele pensa uma coisa e a perna não entrega, a perna não consegue fazer o que o cérebro está pensando. E é nítido. A idade chega para todo mundo, mas, pô, a gente vai falar de jogadores de alto nível, Messi, Cristiano Ronaldo, eles são dedicados. O Cristiano Ronaldo nem se fala, o cara tá fazendo quase 1000 gols aí, tá quase atingindo a marca. O cara já tem mais de 40 anos, né, pô? Então, eu sei que é uma comparação absurda, mas se a gente for falar de preparo, de desempenho, de dedicação, é totalmente diferente. E eu acho que ele tem muito futebol ainda para apresentar. O Neymar tem muito futebol ainda, não só pro Santos, mas pra seleção e para ele mesmo, se ele quiser ainda continuar jogando bola, sabe? Mas, bom, é um desabafo meu. Acho que vocês também podem comentar aí para ver o comentário de vocês, o que vocês acham sobre esse comentário que eu fiz, longo dele. Mas acho que merecia um pouquinho mais de cuidado, né? A equipe santista, todo mundo que torce por ele também merece um pouco mais de entrega dele, mas enfim.
Bom, pessoal, quero falar sobre algumas coisas muito positivas que eu vi da equipe santista. A equipe santista teve triangulações e o famoso losango, né, como a gente do futebol sabe falar. O Santos começou a ter uma cara nova, uma cara que o técnico anterior não conseguia, e o técnico não, né, auxiliar de técnico não conseguia implantar na equipe. Hoje a equipe consegue não com, vamos dizer, com tanta clareza assim, porque é um começo de trabalho, mas já consegue muito fazer essa triangulação, consegue jogar no losango, o meio de campo compacto com 3, mas muitas das vezes com 5 pessoas. Para quem assistiu o jogo vai entender do que eu estou falando. E a zaga ali, muito positivo no primeiro tempo. Acho que o Zé Rivaldo tomou um cartão, inclusive no erro do Neymar de segurar a bola, de perder a bola, e o Zé Rivaldo tinha que fazer a falta. Então o primeiro cartão amarelo do Zé Rivaldo ali foi por conta do Neymar, e o segundo foi ridiculamente por culpa dele, porque estava no meio de campo, não precisava fazer aquela falta do jeito que foi, e pro cartão amarelo que foi também. O juiz poderia até ter relevado, ter segurado um pouquinho mais, mas na circunstância ali do jogo, ali do que o Atlético brigou e foi para cima do juiz, o juiz não ia deixar passar. É o que eu falo também da equipe santista, o que falta ainda na equipe. A equipe brigar, porque no lance do pênalti lá, que o Scarpa comete no Neymar, a equipe devia ter brigado, devia ter... Não, você vai ter que pressionar o juiz, você vai ter que ver o VAR, você vai ter que ir para cima. Mas falta isso ainda. A equipe brigou um pouquinho ali, o Neymar tentou falar, mas o juiz logo, não, tá, já foi falado aqui no meu ouvido, não sei o que, provavelmente ele deve ter falado isso, e já acabou, sabe, ali, não teve aquela pressão em cima do juiz. Eu acho que a equipe santista tem que fazer isso ainda, mas é bem difícil de também você fazer essa cobrança logo no início, assim, do técnico, de colocar uma pessoa para cobrar assim, sabe? Na minha visão, o Neymar não tem que ser capitão, por mais a história e tudo mais, mas ele não tem que ser capitão, tem que ser um capitão como... Eu acho que um Rincon da vida ali, sabe? Que vai lá, que chega, que fala com o juiz, que tenta, que articula. O Neymar ele não consegue, e o Neymar tem um peso de ser o Neymar, então o juiz acaba tentando dar um cartão ali para ele, sabe? Ou fazer alguma coisa, então não é certo deixar ele com esse peso todo para ele tomar um cartão e deixar o Santos na pendura nas próximas partidas, mas falta isso, sabe? O Zé Rivaldo ali cometeu um erro besta e deixou a equipe santista ali no segundo tempo, acho que 10 minutos do segundo tempo o Santos já estava com um a menos e foi bem difícil um segundo tempo do Santos, porque o Santos foi uma equipe muito promissora no primeiro tempo, com boas arrancadas, com boas articulações, com boas jogadas. Faltou aquele toque final ali que era o gol, ou um cuidado com a bola ali no último passe, né, que é o passe pro gol. E a equipe mostrou uma evolução muito grande, não foi uma equipe bundona, como vinha sendo nos outros jogos, né, com outro técnico, com auxiliar de técnico, né. O Santos foi para cima, fez um bom primeiro tempo, o Atlético chutou acho que uma vez no finalzinho do segundo tempo, que foi a única defesa do Brasão. No segundo tempo, falando do Brasão, teve aquele lance também que, lógico, não foi intencional, mas também poderia ter, né, tipo, ter dado um cartão ali para ele poderia ter recuado, ele poderia... Porque o Brasão já estava na bola, então o Igor Vinícius foi infeliz ali e deu uma joelhada na cabeça do Brasão, né? Bom, acho que da equipe, os melhores jogadores da equipe hoje foi Zé Rivaldo, Schmidt, que voltou a jogar uma boa partida, e dá pra gente falar ainda até do Vitor Hugo, né? O Vitor Hugo que veio do Flamengo para ser mais uma peça fundamental para o Santos, já começou como titular e mostrou para que veio. Que pena que o Santos fez um péssimo contrato com ele, né? Para continuidade aí, acho que o Igor, o Vitor, jogando bem, o Flamengo pode até vender para uma outra
para um outro clube, não para o Santos, porque o Santos não tem no contrato não tem a intenção de compra lá, não tem aquela cláusula. Então acho que para o Santos foi péssimo essa vinda. Eu não queria que ele tivesse vindo, mas mostrou para que veio. Não se abateu, jogou bem, foi muito bem. Não está num físico ideal ainda para aguentar os dois tempos. Cansou no segundo, mas jogou bem, pareceu bem. Defensivamente, muito bem. Aparece ali muito bem também no ataque. Foi muito, muito bom. Acho que eu vou tentar fazer umas individuais aqui, né? Vamos começar aqui pelo goleiro Brazão. Bom, não trabalhou, então acho que não dá para colocar tanta culpa nele, apesar de tudo que aconteceu no segundo tempo, que ele saiu de maca e tudo mais. Para quem não viu também aí, pode dar uma pesquisada. Foi bem feio. Ele, por precaução, né? Eu acho que ele não estava nem sentindo tanto assim. Ele se sentiu um pouco tonto, mas por precaução ali, ele acabou saindo ali de ambulância e tal. Mas o Brazão vencendo o Brazão. A zaga, Zé Ivaldo e Luan Pérez. Bom, Zé Ivaldo já, como eu disse anteriormente, veio muito bem no primeiro tempo, fez um erro ali, com um erro do Neymar, né, a perca de bola do Neymar, ele teve que fazer uma falta, tomou o primeiro cartão amarelo. E no segundo tempo, nitidamente foi praticamente erro total dele. Praticamente não, acho que dá para colocar a culpa nele. Foi um erro que acho que nenhum jogador com amarelo deveria fazer ou cometer. Ele foi infantil demais no que ele fez, ele agarrou o Hulk no meio de campo, não tinha necessidade nenhuma, e foi expulso e deixou a equipe santista com a menos. Luan Pérez, muito bem, defensivamente, acho que do lado esquerdo ele funciona bem, aquela perna esquerda dele, ele consegue dar uns lançamentos muito legais ali, em profundidade ali para a equipe santista, mas ainda falta ele dar uma acertada, uma calibradinha, mas defensivamente foi bem, tirou umas bolas ali de cabeça muito importantes no final do jogo. Jogou bem. Bom, Escobar e Igor Vinícius, né? Eu falei Igor Vinícius, mas eu confundi. Fugiu agora. Mas do Atlético, que veio do São Paulo, Igor Gomes, né? Acho que é Igor Gomes. É isso mesmo. Só pra me consertar ali do erro, se vocês estão vendo o vídeo, não é Igor Vinícius. Igor Vinícius é o do Santos. Igor Gomes é o do Atlético, certo? Agora acertei. Só pra me acertar ali do erro que eu falei. Bom, o nosso lateral, Igor Vinícius e Escobar, ótima partida dos dois, gostei muito. Muito diferente o Igor do Mike, veio mais preparado. Acho muito mais jogador o Mike do que o Igor, mas o Igor veio mais preparado, aparentemente. Vem com mais vontade, vem com mais garra ali. Acho que ele deveria ser o titular da posição por enquanto, que o Mike não se recupera, e o Mike entrar de vez em quando, e vamos vendo como que vai ser a evolução do Mike. Acho que o Mike que a gente esperava que viesse do Palmeiras não chegou ainda, mas também não tira o futebol que o Mike pode apresentar para o Santos. O Escobar, defensivamente, ele tem uma ótima participação ali no jogo, mas ofensivamente ele peca, coisa que o Souza no ofensivo ele não peca tanto, mas eu acho que o Souza peca bastante defensivamente. Mas bela quarteto, né, de zaga. Vamos pro meio ali. Schmidt, certo? Como uma reposição da zaga, quando o Santos estava atacando, o Zé Ivaldo vinha para a direita, o Luan Pérez para a esquerda e o Schmidt meio centralizado como se fosse um terceiro zagueiro. Muito bom e muita boa partida do Schmidt hoje. Acho que uma das melhores partidas até aqui do campeonato dele, né? Acho que é uma das primeiras, porque ele não vinha fazendo boas partidas. E defensivamente ele foi muito importante, né? Porque ali no momento que o Zé Ivaldo é expulso, ele acaba tomando essa posição de zaga, e nos minutos que o Santos
tem a definição ainda, o técnico Vojvoda tem a definição de quem ele vai colocar na equipe. O Schmidt fez uma boa cobertura ali, inclusive ele até dá um carrinho num lance lá, que o Brasão ainda até sai de soco. Acho que foi muito importante pro Santos ali. E fez uma boa atuação. Zé Rafael. Bom, o que falar do Zé Rafael? O Zé Rafael que veio do Palmeiras machucado para se recuperar no Santos, mas a gente sabe do potencial que ele tem. O Zé Rafael é um baita jogador, um baita defensor. Acho que ele tem mais coisas positivas como defensor do que no ataque, mas ele também consegue distribuir um pouco o jogo, se ele tiver solto, né? Por exemplo, vir um Schmidt segurar ali para ele, o Vitor Hugo também, e ele conseguir se aproximar perto dos atacantes ali, ele consegue chegar bem também. Teve um lance ali que ele até quase fez o gol. Foi muito, muito bom hoje, muito bem, mas ainda tem muito que melhorar. O Zé Rafael é um cara que a gente espera muito também. Fez muitos jogos bons no Palmeiras, jogou muita bola, mas acredito que o que ele teve lá nas costas, a lesão e tudo mais, ele tem um receio ainda de se jogar 100%, sabe? De aquele receio, igual eu disse do Neymar, a cabeça pensa uma coisa, mas o corpo responde outra. Então acho que não dá pra colocar também desmérito no Zé Rafael, mas hoje fez uma boa partida, assim como já fez outras partidas na equipe santista, que já teve partidas boas, mas hoje foi muito importante. O terceira linha ali do meio de campo é o Vitor Hugo, né, que veio do Flamengo e veio jogando muito bem. Eu não acompanhei muito, vou até procurar saber para falar para vocês mais para frente, fazer outros vídeos também sobre isso, sobre se ele vinha jogando, como que ele vinha, mas aparentemente ele vinha treinando, né, bem, porque para ele ter ido para o jogo, ele vinha treinando, ele vinha se mostrando que poderia estar na equipe titular, e nada menos, nada mais que ganhou a oportunidade e representou, foi muito bem, cansou no segundo tempo sim, mas teve boas participações ali no ataque também, teve jogadas trabalhadas, teve as coisas importantes ali pro ataque santista, ajudou bastante. Agora vamos pro nosso ataque, né? Nosso ataque com o Neymar, Guilherme e Lautaro Dias. Bom, vou começar pelo Lautaro. Lautaro Dias, mesma coisa do Vitor Hugo, que não sei como que vinha vindo. Acho que o Lautaro, diferente do Vitor Hugo, não vinha jogando, mas eu acho que vinha treinando. Não sei se o Vitor Hugo chegou a jogar pela equipe do Flamengo. Então, não sei muito bem, mas eu também vou procurar saber. E no próximo vídeo eu vou trazer para vocês essas duas questões muito importantes sobre esses dois jogadores. Bom, Lautaro Dias, nitidamente falta um recurso fino ali, técnico, sabe? Tipo, uma jogada, um corpo, uma proteção, mas você vê que ele tem vontade, argentino, né? Argentino tem vontade, argentino briga pela bola, se mostrou bastante que pode vir ajudar a equipe bastante. Teve um lance que ele rouba a bola na lateral, manda pro Neymar, consegue entrar um pouquinho para dentro da área e toca ali pro Neymar. O Neymar infelizmente acaba furando. Também teve alguns chutes dele que acho que a equipe santista não tá treinando chute. E aí, como é que tá? Porque não só ele, mas o Neymar, o Guilherme, pelo amor de Deus, vocês estão chutando o quê no treino de vocês? Porque quando a gente vai ver lá na Santos TV ou no perfil principal do Santos nas redes sociais, é chute colocado, é chute no ângulo, chute rasteiro, mas no jogo não consegue implementar o que faz no treino, poxa. Aí fica difícil. Chute fofo, chute nitidamente parece que o cara tá sem força na perna. Não dá pra entender, mas também só pra terminar, é um cara que veio pra ajudar, um cara que eu acho que tem muito a entregar ainda, não tem refil técnico, sabe? Tipo, uma jogada ou outra, uma coisinha ali que ele possa fazer de diferencial, mas é o Santos, né? O Santos contratou, tá aí pra ajudar, espero que consiga fazer outras boas partidas também, que não foi mal hoje, mas também poderia ter sido melhor.
Vou falar do Guilherme agora e vou deixar o Neymar por último. Mas o Neymar também, eu já falei bastante dele, mas vou falar um pouco do Guilherme. Bom, o Guilherme, como a gente sabe, ele é um jogador brigão, um jogador que defende, um jogador que ajuda bastante na parte defensiva, que corre. Inclusive, quero falar para vocês que eu gostei muito do que o técnico fez hoje, que ele colocou 3 meio de campo, mas na reposição o Santos estava com 5. Então o Santos estava com 5, 4, 1. Cara, é muito importante isso. É para você ver como que a equipe muda de um trabalho para outro. Porque na reposição do Santos, quando o Santos estava sem bola com outro técnico, o Santos parecia que voltava todo desorganizado. Por mais que voltasse no 4-4-2 ou voltasse no 2, sei lá, 3-3, não importa, voltava desorganizado. Hoje o Santos estava fazendo uma volta sem a bola, quando a equipe do Atlético estava com a bola, muito, muito boa, muito trabalhada. A equipe ficava com os quatro defensores na parte de trás e 5 na parte da frente. Fora que às vezes o Neymar ainda tentava ajudar. Ou o próprio Lautaro ali, né, que caía pro lado direito, o Guilherme pelo lado esquerdo, então ficava 5 contra 5, 4, né? 5 contra não. Ficava 5 e a primeira linha de 5 e a segunda linha de 4 e o Neymar ali solto, mas às vezes o Neymar vinha ajudar, então ficava 6. Então foi muito, muito legal ver que o Santos consegue fazer isso, né? E não tinha como eu não dizer isso e não falar do Guilherme, porque o Guilherme ele faz muito, muito bem o seu trabalho defensivo, né? Ele defende muito bem, ele é um cara que valoriza a sua volta para ajudar os companheiros. Ele é guerreiro, ele é guerreiro, ele vai para cima, ele tenta uma jogada ou outra, mas também é outro jogador que falta um refil técnico, falta um drible, falta alguma coisa, a gente nota. Não tem como não notar que o Guilherme falta ainda algumas coisas ainda para ele, inclusive chute, porque no treino, no aquecimento é um leão, chuta no ângulo, na trave, perto, o goleiro faz uma ótima defesa, mas aí chega no jogo é aquela patifaria total, é chute na coruja, lá em cima, para fora do estádio, chute no rio, é complicado. E é complicado porque a gente não torce negativamente por esses jogadores. Apesar do que aconteceu recentemente com o Guilherme, eu sou um cara que eu sou defensor da permanência dele no clube. Mas não que o técnico ou o clube dê um zelo tão enorme quanto era com o antigo trabalho, né? O Guilherme quase não saía do jogo. Hoje o Vojvoda foi muito bem na substituição, em tirar ele, deixar o Lautaro Dias. Aí depois eu também quis que o Lautaro saísse, inclusive saiu um pouco depois. Mas é muito ruim, né? Você ficar pedindo a saída do jogador ou você ficar exigindo do jeito que tá. É muito difícil você ir lá e pedir a saída do jogador, né? Desculpa aqui, pessoal, que eu tava respondendo uma mensagem aqui importante, né? E, inclusive, você ficar pedindo, né, a saída do jogador. É muito ruim, porque isso não é muito bom, não só para o jogador, mas para a equipe, né? Porque a equipe fica um pouco com desconfiança e tudo mais, aí rola aquela coisa da desconfiança do grupo, do incentivo e tudo mais, e aí fica bem difícil. Mas falta coisa, falta um refil, falta algo a mais do Guilherme para... Não é só isso, sabe? Não é só a entrega fora de campo, ou... Fora de campo não, pessoal. É a volta, né, dele no campo, que é a parte defensiva. Não adianta. Falta ainda algo ali para ele entregar. Bom, agora a gente vai falar do Neymar. Como eu já falei no começo do vídeo, é um cara extra campo, né? Um cara que é considerado
uma das joias mais valiosas que o Santos teve. Santos não quis saber, vendeu logo, não aguentou, né? Vendeu muito cedo. Acho que tinha muito para entregar ainda no futebol brasileiro, mas quis vender. Deus quis assim também. Ele foi feliz lá no Barcelona, ganhando títulos e tudo mais. Mas hoje a realidade dele é totalmente diferente. Hoje a realidade dele é uma realidade de onde ele vem um pouco mais velho, vem de uma lesão muito difícil para quem é atleta. Eu conheço amigos que não conseguem nem dobrar o joelho hoje. Lógico que por falta de fisioterapia, por falta de vontade também da pessoa, né? Querer voltar ali o movimento da perna. Algumas pessoas acabam desistindo ali pela dor e tudo mais. O que o Neymar passou, só ele sabe. Mas é um cara que precisa se entregar fora de campo também. É um cara que tem deixado muito a desejar nas suas partidas. Pode ter feito partidas boas contra o Flamengo, por exemplo, que fez o gol, foi importante, mas também não foi aquela maravilha de espetáculo que você viu o Neymar de 2013, 12, 11, 10 ou de anos atrás pelo PSG, pelo Barcelona. Falta ainda isso nele, mas acredito que é só ele, o pessoal dele, a família dele, as pessoas próximas a ele que tem que chegar e tem que falar. Acho que no Santos vai ser bem difícil o Santos falar sobre isso, sabe? Tipo, alguém chegar ali e falar, mano, você precisa fazer isso, cara, você precisa fazer aquilo. Acho que vai ser bem difícil, mas as pessoas ali, mãe, pai, tio, vô, um amigo bem chegado, aqueles amigos dele, o Cris, o pessoal ali, tem que chegar nele, tem que falar, cara, não é só nos treinos, não é chegar 2 horas antes e ficar lá na academia, não é sair 2 horas depois, é o pós também, porque eu vejo o Neymar muito irritado, como eu tenho dito nos meus vídeos e disse hoje no começo do vídeo, não só com a equipe que não vem apresentando boas partidas e tal, mas com ele mesmo, porque ele pensa numa coisa e o corpo não consegue entregar. O cérebro está aqui pensando numa coisa, numa parada, e o corpo não consegue entregar. Mas é a vida, ele tem que aceitar isso, ele tem que tentar tirar essas limitações da cabeça dele e tentar fazer com que ele consiga tirar boas coisas do que ele ainda consegue, porque a gente vê que ele numa bola ali dá um lançamento, dá um passe, ele consegue ter um bom chute também às vezes, né? Hoje não foi feliz nos chutes que ele tentou, mas ele é um cara diferenciado, que todo mundo, não só o santista, mas até pessoas que não gostam do Santos, tem ele como principal jogador da seleção brasileira, então acho que ele precisa repensar um pouquinho nas coisas que faz. Inclusive, antes de vir gravar o vídeo, eu estava vendo um vídeo do pessoal da QTV, né, do Ademir Quintino, do Vitor Hugo, e o Vitor Hugo foi muito importante. Ele foi muito importante não, né? Ele foi muito correto do que ele falou. Ele falou que o Neymar precisa entender que nem todo mundo é seu amigo, porque às vezes acontece alguma coisa na casa dele ali, por mais que ele tire o celular ou ele pede para a pessoa não ficar no celular, para não postar, para não falar, a pessoa sai de lá falando. Então tem muitas coisas que chegam em muitas pessoas com importância ali em Santos, né? Que noticiam melhor do que a gente, que estão ali mais tempo no radar ali do pessoal, tá há 30 anos aí na televisão, na rádio ou vice-versa. Então tem mais conhecimento, então chega informações para ele. Então o Neymar precisa repensar muito bem também nesse requisito de amigos. É por isso que eu tô falando. Chegam notícias que ele tá fazendo festa, que ele às vezes fica ali jogando com os amigos até mais tarde, então é complicado. Eu falo que o extracampo também é muito importante para o jogador de futebol, principalmente na ocasião dele que, né, a lesão foi muito pesada e ele também não vem apresentando bom futebol, e o Santos precisa dele, não só o Santos, mas a seleção brasileira, o brasileiro também precisa ter essa genialidade de volta. Não é à toa, cara, que as eliminatórias terminou com ele sendo artilheiro da seleção brasileira.
eu acho que ele terminou com 4 ou 5 gols e ninguém conseguiu fazer isso. Então, tipo assim, mesmo ele fora das eliminatórias, ele foi artilheiro da equipe. Então, tipo, não é à toa que a gente precisa dele. Não só o Santos, mas o brasileiro, sabe? A seleção brasileira também. A gente precisa voltar a acreditar no bom futebol do Brasil em si. Então, eu conto com ele e acho que ele precisa, sim, se comprometer um pouquinho mais e precisa mudar esse estilo dele, porque senão ele... Acho que vai ser difícil ele ficar de fora, mas acho que vai até os 45 do segundo tempo ali ele vai ficar apreensivo para a ida dele na seleção brasileira, a ida dele na Copa do Mundo. E vai ser bem difícil de não ter ele na seleção brasileira em 2026, né, na Copa do Mundo. Pois bem, chega de Neymar, né? Vamos falar agora dos que entraram. Acho que não era jogo pro Robinho Júnior, então não vou nem esticar muito aqui, nem prolongar muito. Acho que o jogo era muito mais pesado do que ele tem de refil técnico também. Ele é um jovem que está se aprimorando, que está pegando porte físico ainda, que está pegando músculo, e o conhecimento do vestiário e tudo mais não era futebol para ele hoje, pelo que apresentava a equipe do Santos com um a menos e o que o Santos estava buscando. Mas acho que o técnico Vojvoda queria alguém habilidoso para conseguir dominar a bola e, sei lá, né, fazer algum lance, alguma coisa. Acho que pode ter sido essa a ideia, mas não era a minha ideia que eu substituiria. Mas também não tinha mais quase ninguém ali no banco de reserva para substituir. Bom, Tassiano não é um cara que eu gostaria de colocar, mas foi um cara muito importante pro final ali do jogo. Ele disputa o lance com o zagueiro do Atlético, que o Tiquinho Soares percebe que o zagueiro ia marcar o Tassiano e acaba conseguindo roubar a bola, e o cara nitidamente tenta de qualquer jeito ali tirar a bola do Tiquinho e acaba atingindo o Tiquinho dentro da área e se concretiza o pênalti ali, né? Mas acho que foi assim, não vamos dizer um bom jogo, né? Vamos dizer uns 30 minutos, porque teve 16 de acréscimo, ele entrou com 36. Vamos colocar ali 30 minutos de um bom futebol apresentado pelo Tassiano. O Santos não conseguiu criar muita coisa depois do gol, né? O Santos meio que se recuou e falou: tá bom um ponto, vamos levar para a Baixada um ponto. Domingo tem clássico contra o São Paulo, então vamos levar esse ponto para lá e vai ser muito importante. E o Tiquinho Soares, que na minha visão ele deveria ter começado como titular, por mais que não venha vivendo uma boa fase. Mas se você for ver os lances, ou se for ver os jogos do Santos, detalhar o Tiquinho Soares dentro da equipe santista, é um cara que ele não consegue porque a bola não chega. O Santos não tem a criação, não estava tendo uma triangulação legal, que ele conseguisse participar, tanto que tem um jogo contra quem? Que o Tiquinho dá um belo passe pro Bom Tempo, que ele faz a parede contra o São Paulo, na Vila Belmiro, que inclusive foi, acho que o primeiro jogo do Gabriel Bom Tempo, né, que ele fez o gol. Ele consegue parar a bola, ele tem uma boa força física para segurar os zagueiros, sabe? Eu gosto muito do Tiquinho, então para mim ele não deveria ficar fora da equipe, mesmo ele estando numa situação difícil. Acho que pode ser que jogue ali o primeiro tempo, não tá bem, substitui e tal, tenta uma outra pessoa, mas acho que o Tiquinho ainda vai ser muito útil pro Santos no decorrer do campeonato, e acredito que até mais pra frente, né, que o Santos tem um contrato longo com ele. Acho que o Tiquinho vai ser bem aproveitado pela equipe. Aí me entrou, antes dessas três, eu esqueci, tinha entrado o Cavadeiro, né, o Cavadeiro tinha entrado no campo. Outro também que não tem um refil técnico, o Cavadeiro, ele é um jogador de correria. Ele é um jogador para ser lançado. Sabe aquele jogador que, igual o gol que ele fez contra o Cruzeiro e a assistência que ele deu para o Guilherme contra o Cruzeiro? Ele é jogador daquele refil. Ele é jogador da correria.
Ele é jogador para receber a bola na correria e fazer um cruzamento ou um chute. Ele tem essa qualidade, mas agora para um drible, para alguma coisa assim, para segurar a bola, ele não consegue. Teve um lance que ele domina a bola na lateral e ele poderia ter feito aquele, a gente fala drible da vaca, né, nas ruas, aquele drible da vaca e ter corrido, porque ele é um jogador de velocidade, mas ele não tem esse refil, ele não tem essa técnica. Então, tipo, ele parou a bola, ficou procurando alguém se aproximar, ninguém se aproximou porque a equipe do Santos estava com a menos. Então, o Santos não poderia sair todo pro ataque, porque poderia sofrer um contra-ataque e a equipe meio que ficou, né, mais recuada e ele procurou e acabou perdendo a bola. Mas é um jogador que o Santos também pode ter umas boas participações dele na equipe. Acho que vai ser bem útil também com o decorrer do campeonato. Ele é um jogador que pode entrar ali no segundo tempo, igual eu tô falando, jogador cansado do outro time e botar ele ali para correria, para ele desgastar mais o adversário, sabe? Botar aquela pilha no adversário com jogadores cansados. Acho que é jogador para segundo tempo. E quem mais entrou? Aí teve a participação do Diógenes, né, que entrou no lugar do Gabriel Brazão, que na minha visão muitos falam muito mal desse jogador, que é o goleiro Diógenes, mas pelo que eu vejo nos treinos e acompanho assim a equipe santista, acho que é um jogador preparado, é um jogador que está esperando oportunidade, como qualquer outro jogador, e é um jogador que é um goleiro, né, que é óbvio que sente bastante, ainda mais hoje que entrou no jogo no estado que estava, 1-0 para a equipe, o Santos com a menos, mas suportou bem, fez belas defesas, segurou o placar para a equipe santista. E é isso, o Santos precisa de gente preparada, não de pessoas que, sei lá, que acha que vai entregar e no final não entrega. A pessoa precisa ter o psicológico, e eu acho que nessas ocasiões, assim como aconteceu com o João Paulo e o Brazão assumiu a titularidade, ele estava preparado psicologicamente, ele estava confiante nele. É o que o santista precisa entender dos jogadores do Santos. A gente tem que deixar esses jogadores confiantes. Vamos lá, é isso mesmo. Aconteceu um erro ou outro, beleza. Hoje não dava nem para colocar na culpa nele se o Santos perdesse ou tomasse um gol. Porque a equipe estava com um a menos e estava sofrendo, querendo ou não, do Atlético, que estava com um volume maior de jogo. Mas ele suportou. Ele foi um baita goleiro, suportou até onde deu. E a equipe santista só conseguiu um empate, conseguiu sair de lá com um ponto por causa dele. Porque a equipe do Atlético teve a oportunidade de fazer o segundo gol, mas não foi capaz de passar do nosso goleiro. E também, eu acho... teve a nossa estreia também do nosso zagueiro. Eu não sei falar. Adonis, acho que é Adonis, não sei. Eu ainda não me acostumei com esses nomes aí. Mas fez uma boa partida, no meu ver, não teve erros. Acho que ele se colocou mal ali no gol do Atlético, que foi logo após a expulsão ali do Zé Ivaldo, que estava 0-0. O Zé Ivaldo foi expulso ainda, estava 0-0 e o técnico demora um pouquinho para substituir. Quando substitui, na sequência ali já sai o gol. Eu acho que foi falta de comunicação ali entre eles, zagueiros, e ele acabou fazendo uma cobertura errada. Mas acho que estava frio no jogo ainda, não dá para colocar também culpa exatamente nele, mas é um jogador que vem para ser utilizado pelo técnico. Acho que muito mais agora pelo descaso que o Zé Ivaldo fez na partida de hoje, né? Acho que com esse cartão vermelho, essa repercussão negativa que ele vai ter com a torcida, acho que ganha mais forças ainda o zagueiro que recém-chegado. E é isso, não dá nem para colocar a culpa nele, porque igual eu acabei de falar, é um jogo frio, ele tinha acabado de entrar, falta de comunicação dele com o Juan Pérez ali e com o próprio Igor Vinícius, que
por mais que vão falar que não foi erro do Igor Vinícius, na minha visão poderia sim, porque se a equipe do Atlético tá aqui e a equipe do Santos tem que se aproximar para fechar, quem joga a bola entende. A equipe do Atlético estava na lateral, então a equipe do Santos ela vem para próxima, a equipe inteira. Só que e quem tá lá atrás? Ele tem que ficar de olho. Por mais que era a do nosso zagueiro, o Igor Vinícius também estava na cobertura. Então ele poderia ter tido uma visão diferente ali da hora e poderia ter também, se for para culpar alguém, como muitos jornalistas hoje vão estar falando aí nos seus canais e tudo, etc e tal, eles vão estar culpando os nossos zagueiros. Eu acho que não tem que culpar, eu acho que foi erro ali de comunicação mesmo e agora é tentar ver os próximos jogos do nosso zagueiro, do recém-contratado também, que eu não sei o nome, que eu não tenho acompanhado essa semana. Essa semana eu dei uma desacompanhada dos treinos, das notícias, por alguns problemas particulares. Mas eu estou voltando essa semana, eu vou entrar com tudo. Aí na equipe santista, vou ver quem chegou, quem tá para chegar. Tem um famoso aí que todo mundo tá chamando, né, o Bilal, que eu fiquei sabendo que também chegou pelas redes sociais. Vou trazer um vídeo completo para vocês sobre esses jogadores que chegaram. Beleza? E para finalizar a análise individual, nosso técnico, né? Nosso técnico Vojvoda que hoje fez um ótimo trabalho. Eu acho que demorou um pouco para substituir, acho que pecou na substituição do Zé Rivaldo, ainda mais pela equipe santista saber, acho que as pessoas que estão ao redor dele saber de como que é o ser humano Zé Rivaldo, né? Dentro de campo, o jogador Zé Rivaldo, vamos falar assim. O ser humano ficou muito do particular, né? Jogador Zé Rivaldo. Todo mundo sabe como que ele é e muitas pessoas quando veio pro Santos sabia que ele não ia ficar um jogo sem tomar cartão amarelo. Eu mesmo era um desses caras que achava que um jogo sequer ele não ia ficar sem tomar cartão amarelo. Não é à toa que ele já tomou vermelho e já ficou de fora, e já amarelo e não é à toa que hoje também tomou. Então acho que ele poderia ter tido uma visão diferente com o Zé Rivaldo e ter sim feito a substituição no segundo tempo, ter colocado o zagueiro estreado ali, ter feito, ou ter até abusado um pouquinho, porque o Santos estava bem no jogo, ter abusado, ter deixado o Schmidt, ter colocado mais um para dar mais um volume de jogo, para conseguir um gol. Mas enfim, não foi dos piores técnicos também, fez substituições muito valiosas, apostou em algumas peças ali que deu certo, inclusive Tiquinho e Tassiano. Acho que pecou na do Robinho Júnior, acertou na do Tiquinho e do Tassiano, e não tem muito o que falar, né? É um técnico que já mostrou suas cartas, vem trabalhando com a equipe há uma semana, né, depois da parada, na parada no caso, e mostrou que para que veio, modificou a equipe, conseguiu colocar a equipe com confiança. Defensivamente a equipe estava bem, no meio de campo também gostei muito da movimentação dos três, do Vitor, do Zé Rafael. O ataque também, só falta infelizmente a finalização, precisa trabalhar essa finalização. E é isso, ele vai mostrar as cartas com o decorrer do campeonato, não adianta querer esperar muita coisa no começo, é um começo de trabalho ainda, acho que é o segundo jogo, né, dele no comando da equipe, mas já deu para ver a cara dele, já deu para ver o jeito Vojvoda de trabalhar, a equipe diferente, mas daqui para frente tentar tirar coisas boas, né, desse elenco, porque é um elenco bom. No próximo jogo já vamos ter a volta do Roleiser, inclusive o Schmidt está suspenso, acho que pode vir uma novidade legal. E é clássico, né? Clássico é decidido em detalhes, quem errar menos vence. O São Paulo tem disputa de outros campeonatos, o Santos só disputa Brasileirão, então acho que o Santos tem que entrar com força máxima, cabeça para ganhar o jogo. E o São Paulo ali, né? Vamos ver como é que vai ser os próximos jogos do São Paulo.
nos outros campeonatos, porque o Santos depende muito disso também, de como a equipe vai suportar ali o próximo campeonato para estar indo para o próximo jogo, né? Então, apostar, né, no trabalho do técnico. Acho que vão vir coisas boas aí até o final do campeonato, e esse ano a gente foge do rebaixamento. E ano que vem tentar manter o elenco, tentar manter o técnico e buscar almejar aí títulos, né? Paulistão, uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana ali talvez, se o Santos conseguir chegar, vamos ver. Ainda tem bastante campeonato pela frente, dá para chegar. Ou até uma pré-Libertadores. Eu acho que a pré-Libertadores é um sonho muito longe, muito distante, mas a Sul-Americana dá para tentar sim. Bom, vamos estar encerrando o vídeo de hoje, mas antes de encerrar eu quero reforçar com vocês. Pessoal, deixem um like, comentem aí o que vocês acharam, comentem aí, interagem comigo sobre o caso do Neymar, sobre o caso que eu fiz a pergunta para vocês, como que foi ficar sem assistir o Santos uma semana, como é que foi no trabalho, vocês usaram camisa, confiança, voltou, não voltou, o que vocês acharam do técnico, da equipe, vocês acharam que surtiu efeito, vocês acharam que o técnico ainda tem que melhorar, o passo a passo que eu conversei aqui com vocês nesses longos 50 minutos, mas eu quero interagir com vocês bastante. Quero pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, reforçar isso, compartilhar com seus amigos, com a avó, com a tia, com o pai, com a mãe, com o irmão, com o primo. Compartilhem bastante, vai ser muito importante para a continuação aqui do nosso canal. Estou com a meta aí de chegar a 100 inscritos, acho que eu tenho 15 ou 10 inscritos, mas eu estou com a ideia de chegar a 100 inscritos, para pelo menos começar a alavancar cada vez mais aqui o nosso canal, com lives e destravar, né, alguns recursos muito importantes que o YouTube oferece, mas oferece para quem está recorrente aqui no YouTube, tem seguidores, tem inscritos, e é muito importante, por isso que eu reforço com vocês esse pedido. Quero pedir para vocês deixarem o joinha, compartilhar, comentar bastante, hypar esse vídeo e, se puder, me ajudar muito mandando para as pessoas do seu gosto, compartilhar bastante o vídeo. E vamos estar encerrando o vídeo de hoje, e quero agradecer vocês que ficaram até aqui, e tamo junto, até o próximo.